Ministra, deixa eu trazer a Luísa Martins, que tem acompanhado toda essa discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tanto não só esta decisão agora que a gente noticiou do ministro Flávio Dino, mas também a audiência que está marcada para o dia 10 de setembro. Luísa Martins, a ministra Marina Silva te ouve. Boa tarde, ministra. Obrigada pela entrevista. Ministra, houve nos últimos anos, nos últimos meses também, várias decisões do Supremo apontando ali para uma necessidade de maior reforço aí nas políticas públicas voltadas ao meio ambiente, especialmente depois do desmonte nessa área ao longo do governo de Jair Bolsonaro. Há essa audiência no dia 10, que é, na verdade, um rescaldo dessa ação que foi impetrada na época do antigo governo, mas que acabou ficando para vocês, para o atual governo, a tarefa, né, de elaborar esse plano estratégico e nacional de combate ao desmatamento no Pantanal e na Amazônia. Eu queria saber se para o dia 10, para essa audiência que ocorrerá no dia 10, o Ministério do Meio Ambiente já tem algo pronto para levar para os ministros e em que pé andam essas discussões. Essa discussão é uma discussão que ocorre dentro do governo, no âmbito do plano de combate ao desmatamento, que envolve 19 ministérios. A abordagem do desmatamento da Amazônia não é mais uma abordagem que é feita de forma setorial. Nos governos do presidente Lula, nunca foi assim. Essa abordagem, ela sempre acontece de forma transversal. A Casa Civil coordena esse esforço, a AGU faz toda essa parte de suporte legal e o Ministério do Meio Ambiente faz a coordenação executiva desses esforços. Essa ação que foi feita no governo anterior pelo desmonte que foi feito, hoje ela está nas nossas mãos, graças a Deus e muito esforço e trabalho, nós conseguimos essa redução do desmatamento que eu já me referi anteriormente, temos bases montadas, estamos trabalhando agora na montagem de bases que nós chamamos de um trabalho interagência e interfederativo que envolve o governo federal em vários pontos estratégicos na Amazônia e no Pantanal para poder fazer esse enfrentamento e mesmo com todo o trabalho que estamos tendo. O que eu te digo é que eu agradeço muito a Deus e o povo brasileiro por agora tudo isso está nas nossas mãos. Eu fico imaginando isso tudo que está acontecendo, altas temperaturas, ventos que chegam às vezes a 70 quilômetros por hora, umidade de até 8%, como acontece no Pantanal e aqui no entorno aqui de Brasília, se não tivéssemos um governo que já reduziu o desmatamento em 50% no ano passado, 45% agora, que tem uma verdadeira força-tarefa, trabalhando conjuntamente, que tem recursos extraordinários para fazer esse enfrentamento para a Amazônia e para o Pantanal. Se tivesse numa lógica de porteira escancarada, isso aqui estaria o próprio Hades na Terra. Então, eu agradeço a Deus por, mesmo com todas as injustiças, de cobranças injustas e críticas muitas vezes injustas, de que tudo isso está na nossa mão. A equipe é altamente competente, comprometida, nós começamos a planejar em janeiro do ano passado, por isso que nós estamos com capacidade de resposta. Lá no Pantanal, durante um período, nós fomos empatando o jogo, agora nós já viramos essa curva, esperamos conseguir o mesmo na Amazônia, trabalhando com os governadores, independente de partido, com os prefeitos. Na hora que teve o incêndio em São Paulo, a primeira coisa que fiz foi ligar para o governador Tarcísio, conversamos como pessoas que sabem o tamanho da responsabilidade, o que está em jogo, imediatamente foi mobilizado o KC-390 e, se necessário fosse, mobilizaríamos também todos os esforços. São Paulo é, de longe, o estado que tem maior recurso, com mais de 9 mil bombeiros, e a iniciativa privada foi capaz de mobilizar mais de 7 mil brigadistas em 2 dias. Ou seja, nesse momento é fazer uma força-tarefa que envolve os que podem mais para ajudar os que podem menos. E o governo federal, ainda que tenha responsabilidades, apenas dentro das áreas que são de domínio federal, nós estamos atuando em terra privada e em terra pública do Estado, em todos os níveis. Ministra, muito rapidamente, a senhora falou críticas injustas. Muito rapidamente, do que a senhora está falando exatamente? Não, é quando as pessoas dizem que no governo Lula é a mesma coisa do governo anterior. Não é a mesma coisa. No governo anterior, o desmatamento estava aumentando. No governo do presidente Lula, caiu 50% o ano passado, mesmo tendo encontrado
um Ministério desmontado, um IBAMA desmontado, um ICMBio desmontado, um orçamento no fundo do poço e o Fundo Amazônia paralisado. No governo do presidente Lula, nos primeiros 6 meses, já caiu 45% em cima dos 50% que já havia caído. No governo do presidente Lula, tem 19 ministérios trabalhando, uma sala de situação que está acompanhando o tempo todo o presidente da República envolvido diretamente no processo e uma parceria, um pacto com todos os governadores da Amazônia, exceto o de Rondônia, que ainda não assinou o pacto, com 70 municípios que mais desmatam e uma articulação com todos os governadores que, se fizer necessário, nós trabalharemos juntos. É completamente diferente. Ministra, deixa eu trazer também o Pedro Venceslau, que quer fazer uma pergunta. Pedro. Ministra, eu queria uma avaliação da senhora sobre o agronegócio. Houve uma mudança na cultura da produção de cana, de uns 10 anos para cá, até mais, que se mecanizou, pararam de utilizar a queima da palha da cana dentro do processo. Mas também ainda existe aquele pequeno agricultor que muitas vezes não tem recursos para comprar esse equipamento e fazer a colheita mecanizada. Como é que a senhora avalia esse cenário hoje da cultura da cana no Brasil, agora mais mecanizada, mas se pode ter também alguma influência desse pequeno produtor que muitas vezes tem que recorrer à queima da palha porque não tem o equipamento adequado? Bem, o esforço para evitar a queima da cana de açúcar como prática agrícola foi um esforço muito grande, envolveu o governo federal, o governo do estado de São Paulo e em outras regiões, que infelizmente em outras regiões ainda tem essa prática, mas São Paulo foi um trabalho que foi mais de 14 anos para que a gente chegasse a esse resultado de não mais uso do fogo e de ter uma colheita da cana-de-açúcar totalmente mecanizada, inclusive utilizando a palha e o bagaço da cana-de-açúcar para geração de energia para o próprio processo produtivo, seja de etanol, seja de produção de açúcar. Isso foi um avanço tecnológico, naquela época deu muito trabalho, mas chegou-se a uma compreensão de que era mais eficaz do ponto de vista econômico, mais eficaz do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social também, porque foi todo um esforço para retreinar a mão de obra. O que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos há muitos anos fazendo essa colheita mecanizada da cana-de-açúcar. E aí, talvez a gente tenha que ter um pouco de cuidado, eu sei que não é isso que você está querendo dizer, né? Quando a gente traz os pequenos, como se fosse eles o pivô dessas anomalias que acontecem. Faz muitos anos que São Paulo faz o processo mecanizado, e por mais que possa conviver com algumas práticas de pequenos agricultores, que isso é residual. São Paulo é a grande, produção de cana mecanizada. Não existe processos de pequenos que estejam fazendo isso. É algo que precisa ser investigado, do mesmo jeito que na Amazônia, do mesmo jeito que no Pantanal, está sendo investigado. E quem vai dizer se é culposo, se é doloso, são as investigações. No caso do Pantanal, nós já sabemos, a Polícia Federal tem um sistema de monitoramento por satélite que a gente consegue fazer ali um processo de retroagir até chegar à origem do incêndio e a gente poder entender exatamente como foi a ignição desse fogo, da onde vem a origem desse fogo. E, com certeza, eles têm origem dentro de grandes empreendimentos que não é o empreendedor que quis que esse fogo acontecesse.